Nós estamos congregados em quem? Nós estamos congregados em quem? Em Cristo. Em Cristo. Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Jesus Cristo, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, é chamado o quê? O leão da tribo de Judá. Mas vamos lá. Vamos nos aprofundando. Eu vou chegar num assunto intrincado daqui a pouco. Mas eu tenho Bíblia e eu vou ler a mensagem pregada pelo profeta há 70 semanas de Daniel. Tá. Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, aquela linguagem figurada. A Bíblia fala 3 linguagens: literal, figurada e simbólica. Segundo a hermenêutica, que é o método de entender a Bíblia, quando você lê uma passagem, você tem que dar preferência, prioridade para uma interpretação literal. Quando não dá nexo, não faz sentido uma interpretação literal, então você tem que buscar no sentido figurado ou simbólico. Então, aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, o seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 1 ano. E tempos, 2 anos. E metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Esses 3 anos e meio será chamado a angústia de Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Por que a angústia de Jacó? Jacó não é um indivíduo. O patriarca chamado Jacó representa a nação. Porque Roma vai fazer um pacto com os judeus por 1 semana. Quando a igreja sobe, inicia-se a 70ª semana. Espere aí, eu vou chegar lá. Não dá um grito aí falando que eu estou fora. Não, porque eu vou mostrar nas escrituras um nexo fiel à ortodoxia bíblica, e vou pegar a mensagem onde o profeta também falou sobre esse assunto. Tá? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, contra Israel, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Qual é o restante da semente de Israel que tem o testemunho de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo? São os 144 mil judeus. Apocalipse 7, Apocalipse 14, salvos pela pregação dos 2 profetas escatológicos, Moisés e Elias. Os 144 mil serão mortos à angústia de Jacó, a perseguição, a ira dos homens contra os judeus. E exatamente foi o que Deus falou para as almas
dos judeus históricos. Vocês sabem que houve um tempo essa perseguição contra os judeus em campos de concentração. Judeus foram barbarizados, supliciados, morreram de uma maneira tão terrível em campos de concentração. Só Hitler, aquele demônio em forma humana, matou cerca de 6 milhões de judeus. E vocês vão para Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 9, na abertura do 5º selo, as almas debaixo do altar clamam por vingança. Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor não vai vingar nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vamos parar aqui e considerar o seguinte. Eu já ouvi grandes pregadores, escatólogos, pregando que essas almas, clamando por vingança debaixo do altar, são almas de mártires cristãos. Não. Mártires cristãos não clamam por vingança. Mártires cristãos aprenderam com seu mestre que ali na cruz, esbofeteado, ridicularizado, zombado, abriu a boca e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mártires cristãos se comportam como Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Atos capítulo 7, mais precisamente no seu final, nós vamos encontrar Estevão sentindo a aproximação da morte, morrendo cruelmente, lentamente, com pedras. Ele fez um pedido a Jesus: Senhor, não imputes esse pecado. Em outras palavras, não cobra deles, não castiga eles. Já essas almas debaixo do altar querem vingança. Por que querem vingança? Porque são almas de judeus. E os judeus morreram sob a lei. E a lei era rigorosa. No Velho Testamento, haviam 6 cidades de refúgio. Se uma pessoa matasse a outra, o vingador de sangue ia atrás dela. Ela tinha que morrer. A menos que ela corresse para uma daquelas cidades de refúgio, ela era recebida na porta pelos anciãos e o caso dela era julgado. E se fosse constatado legítima defesa ou não foi por intenção, o vingador de sangue não podia tocar, não podia se vingar. Mas senão, ele seria morto também. Então aquelas almas clamam: até quando, Senhor?